Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? Vim fazer esse vídeo pra vocês aqui hoje pra mostrar um pouquinho, principalmente pra quem tá começando no jogo agora, pra quem tá querendo ali começar a fazer ataques com inteligência, com eficácia, a melhor maneira que você pode utilizar dentro do seu jogo. Isso não importa a estatística que você tem, essa estratégia ela é válida para qualquer nível de jogador, tá? Do mais fraco ao mais forte, justamente porque ela é uma estratégia extremamente inteligente e que vai te fazer ter uma rentabilidade muito maior na questão de morte, na quantidade de mortes que você vai ter e principalmente na segurança que você também vai ter ao atacar qualquer jogador, principalmente se a sua cidade tiver jogadores mais fortes do que você, beleza? Mas não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e também não esquece de ativar o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Então bora pro vídeo. Pra gente fazer esse vídeo aqui hoje, eu vou tentar fazer ataques em dois jogadores. Por que eu falo tentar? Porque se tiver reforço eu não vou conseguir fazer esse ataque. Tá? Então a gente vai, vou mostrar para você a tática principal que eu utilizo para verificar se tem reforços e não é através do espião, beleza? E por que não é através do espião, Chuck? Porque tem duas coisas muito importantes. Primeiro, para você espionar um jogador, você vai gastar um tempo muito grande, tá vendo aqui, ó, a distância que eu tô, 7 minutos, eu teria que gastar aceleradores para chegar no jogador rápido, e isso consumiria uma quantidade significativa de aceleradores, que não é o que a gente quer, e principalmente também tem aquela questão de se caso o jogador estiver utilizando, por exemplo, um anti-espião, além de você não conseguir ver a informação, você vai perder os aceleradores que você utilizou. E outro ponto muito importante é que você fica vulnerável assim que você vai e abaixa o seu escudo para fazer uma espionagem. Então, para a gente verificar sempre se tem reforços no jogador, você não quer saber a quantidade de tropas que tem lá dentro, você só quer ver se tem ou não reforços. Basta você fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, no jogador, vai apertar para abrir uma incursão. Eu recomendo sempre a incursão de 60 minutos, você pode colocar todas as tropas ou somente uma, eu não gosto de deixar todas, mas você pode também, e daqui a pouquinho eu vou ensinar uma outra estratégia também para você tá conseguindo se esconder de jogadores fortes em caso de ataques e tudo mais, beleza? Mas o princípio é basicamente esse, e eu separei dois jogadores, então vai ser esse daqui e esse outro aqui. Caso algum deles tenha reforço, a gente não vai atacar. Se ambos tiverem reforço, a gente também não vai atacar, tá? Uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês aqui logo de antemão é o seguinte. Primeiro, sempre tenham ouro dentro aqui do inventário de vocês acumulado, mas também deixe sempre uma quantidade boa para vocês utilizarem aqui em cima, porque em alguma emergência vocês podem acabar precisando e na hora do ataque é muito rápido, então acaba que vocês não vão ter tempo para ficar colocando ouro. A chance de você ser atacado enquanto você faz isso é muito alta, então já deixa tudo preparado. A gente não tem teleporte, então eu já vou comprar aqui, ó. Tá, eu tô tendo que gastar meu ouro para fazer isso, então vamos fazer aqui a compra. Já temos aqui também aceleradores sobrando e também temos o escudo sobrando. Uma coisa que é muito importante, gente, é sempre vocês estarem se movimentando. Essa é a principal estratégia mais inteligente que vocês podem estar utilizando. Então não interessa, se acabou de atacar um jogador, você vai teleporta, porque aquela pessoa que está ali jogando muito parecida com você do outro clã, ela pode estar te observando, ela pode estar te olhando. Então sempre que você for fazer um novo ataque, mude a posição que você estava anteriormente. Então vamos lá fazer a aplicação dessa estratégia aqui na prática. Não vou pausar o vídeo, estou fazendo o vídeo com vocês. Na hora do ataque, claro, eu vou ficar um pouquinho em silêncio. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai selecionar um jogador, não fica sem marcar aqui o jogador nos favoritos, porque isso aqui vai te agilizar muito, tá? Eu vejo muita gente aí que não sabe utilizar essa estratégia aqui dos favoritos, tá vendo a estrelinha aqui embaixo? Então sempre marca o jogador, o alvo que você quer atacar, nos favoritos. Outra coisa, já deixa tudo ativado também, os buffs e tudo mais, para você não perder tempo, porque tem que ser muito rápido, beleza? Então vamos lá, colocou aqui, ó, vamos fazer essa incursão só com uma tropa, beleza? Aqui você vai clicar aqui embaixo, ó, clicou aqui, repara, tem reforço, então esse aqui não vai rolar, infelizmente. Vamos tentar o outro carinha aqui, ó, que é esse blue aqui, vamos verificar se tem reforço ou não. Vamos lá, verificou, também tem reforço. Agora o que acontece? O reforço é muito importante você verificar
quem que tá reforçando a pessoa. Vamos olhar aqui que a fotinha dele era mais ou menos assim, ó. Era esse cara aqui, então não vai dar pra gente atacar. Olha pra vocês verem esse cara aqui, ó. Tá vendo? Pro nível da cidade que eu tô aqui hoje, é uma conta muito grande, tá, pra mim. Então, infelizmente, não tem como a gente atacar esse cara agora. Vamos verificar aqui se tem mais alguém pra gente bater. Caso não tenha, eu vou continuar falando com vocês no vídeo aqui sem nenhum problema. E olha pra você ver o tanto de gente que eu tenho marcado. Deixa eu ver o outro clã aqui que tinha antes também, que é o clã Ata, pra gente verificar se tem alguém lá pra atacar. Vamos ver aqui, ó. Aqui estão bem pra cá no cantinho, não tem ninguém, tá vendo? Todos aqui já estão zerados, então aqui não vai ter ninguém pra atacar. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que que acontece? Quando a gente vai fazer os ataques, vocês têm que ter muito cuidado com quem vocês vão olhar. Ó, tá vendo? 3 reforços, aliás, 2 reforços, né? Tirando a pessoa tem 2 reforços, então não rola. Aí já passa a coordenada aqui também pro pessoal, pra gente não ter risco de alguém lá e atacar. Então sempre olhou aqui se tem reforço, já coloca escudo. Outra coisa importante é que quando você for atacar, você não vai atacar, por exemplo, aqui, ó, tá vendo a minha distância aqui do alvo? 700 km, tá vendo? O que que eu faço sempre? Eu espiono de uma longa distância sem utilizar o teleporte avançado, e aí eu venho, por exemplo, aqui, ó, para uma distância que seria mais ou menos aqui, tá? Que fica mais próximo do pessoal. E olha, acabei descobrindo aqui gente que nem sabia que tinha no jogo. Vamos salvar aqui também. O que que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem que fazer o teleporte primeiro para cá, justamente para você não gastar tantos aceleradores de operação avançado. Mas Chuck, eu tenho acelerador de operação avançado sobrando. Mesmo assim, não é tão interessante você fazer um ataque a longa distância desse tanto aqui, tá? De 700 km. Sempre dá uma distância de uns 100, 200 km no máximo, para você economizar também nessa questão do acelerador, porque senão uma hora acaba, beleza? Outro ponto importante é o seguinte: bateu no cara, assim que bateu, o que você vai fazer? Teleportou do lado, não importa onde você esteja. Teleporta, tem que ser extremamente rápido. Apertou para teleportar, já vem aqui e coloca o escudo de 8 horas. Não precisa ficar colocando escudo de um dia logo após um ataque. Por quê? Porque pode surgir um novo ataque, pode surgir um novo alvo. Naquele mesmo jogador que você acabou de atacar, pode sobrar tropa, tá? O que acontece muitas vezes aqui com a gente. Então repara, por exemplo, aqui, ó, nesse cara. Fiz o primeiro ataque, tá vendo aqui, ó? Fiz o primeiro ataque, o que eu fiz depois? Eu fui lá e fiz um segundo ataque, tá? Então o que acontece? Quando você tá jogando, por exemplo... Aliás, isso aqui não, isso aqui é na Batalha da Cidade. Deixa eu olhar ali mais embaixo, aqui, ó. Vamos pegar aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? V for Vendetta, tá vendo? V for Vendetta, né? O que acontece? Fiz o primeiro ataque nele, matei um bocado de tropa, só que aí sobrou 300 mil. Eu fui lá logo em seguida, olha pra vocês verem aqui o tempo, ó. 6 horas e 59 minutos e 15 segundos. O segundo ataque foi a 6 horas e 59 minutos e 32 segundos. Ou seja, 17 segundos depois do primeiro ataque, eu fiz o segundo. Consequentemente, eu matei o restante das tropas dele que estavam lá. Basicamente, ainda sobrou 70 mil. Mas aí aqui pra mim já não valia a pena o risco. Então, o que acontece? Sempre que você fizer um ataque, deixa sempre o escudo de 8 horas em grande quantidade para você poder utilizar isso aqui para fazer um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto ataque se for necessário. Tá? É muito importante também. Então ter esses 3 itens aqui em quantidade: teleporte avançado, buff de aceleração de operação avançado e o escudo de 8 horas, sempre tenham esses 3 itens em quantidade para você não ter nenhum tipo de risco. E mesmo que você tenha esses itens em quantidade, deixa uma quantidade de ouro aqui também, porque, por exemplo, eu tô com 4 teleportes aqui, mas vai que eu utilizo os 4 muito rápido e nem percebo. Aí se eu for teleportar numa hora de emergência, não vai ter o teleporte. E se eu não tiver o ouro aqui em cima, consequentemente também eu não vou ter. Aí é a hora, exatamente nessa hora, que você é zerado por conta de um erro bobo, tá? Que pode ser evitado fazendo esses simples check-ups que a gente tem que fazer antes do ataque. Então é muito importante. Então o que acontece? Seguindo esses princípios básicos que eu mostrei para vocês aqui, e nos vídeos anteriores eu já mostrei para vocês também várias e várias vezes, a gente fazendo ataques, a gente fazendo ataques consecutivos de maneira rápida e eficiente, é muito tranquilo você fazer ataques, é muito fácil e, como eu falei, fazendo da maneira que eu mostrei para vocês no vídeo aqui agora, a gente pode evitar em basicamente 99% a probabilidade de você ser pego, a probabilidade de você ser atacado. É claro, quanto mais ataques você faz, mais risco você está correndo. Mas se você tiver uma boa estratégia, que é o caso, a estratégia que eu utilizo aqui, a chance de você ser atacado, gente, é quase zero, tá? Então assim, você seguir esses passos aqui, esses princípios, é muito importante se você quiser ser eficiente. E isso não serve só pro ataque na cidade, serve para fazer, sei lá, uma incursão, serve para você fazer também
ataques dentro de eventos globais, governador, enfim, qualquer evento que você for fazer vai servir essa prática, essa tática aqui que a gente está utilizando, porque ela é uma prática muito rápida, muito eficiente e segura. Mas é claro, sempre vai existir o risco, por exemplo, de acabar a sua internet, acabar a luz, e aí não tem como evitar esse tipo de coisa, não tem como a gente prever. Mas se você fizer isso aqui, você já elimina muitas chances de você ser pego durante o ataque, beleza? Então no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar mais algumas estratégias para vocês, tá? Principalmente, de novo, pra galera que tá começando, que não entende muito do jogo ainda, eu vou mostrar para vocês em detalhes como que vocês podem, por exemplo, tá escondendo tropas de jogadores, táticas que eu posso mostrar para vocês também de torres, tá? Que muita gente não entende se vale a pena ou não atacar uma torre, defender uma torre. Eu vou mostrar para vocês tudo isso no próximo vídeo, para esse vídeo aqui não ficar muito grande também, beleza? Então, galera, se você já gostou, deixa o like aí no canal, beleza? Não esquece de se inscrever também, é muito importante a inscrição de vocês, os comentários, principalmente para eu entender o que vocês estão querendo de conteúdo, dá uma dica pra gente também, pra gente poder estar trazendo para vocês aqui sempre conteúdo de qualidade com muita relevância, beleza? Então eu espero vocês no próximo vídeo e um abraço.